Bom, vamos mergulhar direto nisso. O que a gente tem pela frente hoje é uma exploração textual super profunda, mapeando a ponte conceitual e linguística entre o monoteísmo hebraico estrito e o desenvolvimento da teologia cristã. Entender essa ponte não é só sobre religião, tá? É sobre como a própria linguagem moldou uma das maiores viradas conceituais de toda a história antiga. Para quem já acompanha as discussões sobre a natureza divina nesses textos antigos, sabe muito bem que isso é um terreno denso. Mas fiquem tranquilos, a nossa análise de hoje vai estruturar tudo isso de uma forma muito clara. A ideia é olhar estritamente para o que as palavras originais fazem e como a revelação vai progredindo através delas. O nosso mapa textual de hoje é bem direto. Vamos começar pela base negociável, passar pelos sinais internos no Tanakh e então marcar o ponto de virada. Depois, a gente vê a conexão Gênesis e João, explora a unidade relacional e fecha tudo com a síntese teológica. Agora pensa comigo, essa grande questão enquadra perfeitamente o nosso problema textual, porque ela separa a matemática da mecânica da coisa. Por um lado, se a gente pergunta quantos deuses existem, a resposta no Tanakh é cravada, apenas um, não tem debate nenhum aí. Mas por outro lado, a pergunta muda de figura. Como esse Deus único se manifesta? Os textos originais não entregam essa resposta de uma vez só. Eles abrem espaço para o que a gente chama de revelação progressiva. E essa distinção entre a quantidade indiscutível de Deus e o método complexo da manifestação dele é absolutamente crucial para tudo que vamos ver. Então vamos lá. Seção 1. A base inegociável. O fundamento absoluto do Tanakh. A nossa primeira evidência textual começa com a palavra hebraica Elohim. E olha só, isso ilustra de forma brilhante como a gramática hebraica antiga funciona. A gente tem aqui um substantivo na sua forma plural, certo? Mas que nos textos vem quase sempre acompanhado por verbos no singular. Para colocar em perspectiva, é tipo falar as águas fluem em vez de fluem. É uma anomalia gramatical fascinante que aponta para um agente singular e indiviso. A ação nunca é fracionada, o que confirma que a gente está lidando com um sujeito único. Ou seja, o ponto central aqui, a fundação de tudo, é o número 1. A unidade matemática e essencial de Deus é a rocha sobre a qual toda essa leitura é construída. Avançando para a seção 2. Sinais internos no Tanakh. As pistas sutis. Analisando o texto-fonte, a gente esbarra em 3 manifestações dinâmicas que operam sem quebrar aquela estrutura monoteísta. Primeiro, temos a palavra de Deus, que opera como um agente ativo executando a criação. Depois, temos o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Ele é distinto, mas não é uma força impessoal qualquer, nem um segundo Deus. E para adicionar um pouco mais de complexidade, surge a figura do anjo do Senhor, um mensageiro que, misteriosamente, fala como o próprio Deus, embora o texto faça uma distinção entre eles. Sabe o que é incrível? Para quem analisa essas anomalias textuais de perto, fica muito claro que elas não são uma contradição. Na verdade, elas criam uma tensão teológica. O próprio idioma hebraico parece abrir um espaço linguístico intencional, sugerindo uma complexidade profunda dentro da própria natureza divina, como se preparasse o terreno para o que viria depois. E isso nos leva à seção 3, o ponto de virada, com a introdução do Novo Testamento. Aqui a coisa fica extremamente interessante. Quando os textos sobre Jesus Cristo são introduzidos, o Novo Testamento não joga o monoteísmo hebraico pela janela de jeito nenhum. Ele reafirma isso de forma categórica, com frases como "O Senhor nosso Deus é um". Contudo, e aqui está o grande ponto de virada, ele simultaneamente expande a nossa compreensão da identidade divina, afirmando a participação ativa de Cristo e do Espírito com plenos atributos divinos. Vamos então para a seção 4, a conexão Gênesis e João, uma ponte conceitual monumental. Isso aqui ilustra brilhantemente a engenharia desses textos antigos. O Evangelho de João começa exatamente com as mesmas palavras que abrem o livro de Gênesis, no princípio. Gente, isso não é coincidência. É um eco textual totalmente intencional, usado para introduzir o conceito do Logos, ou a palavra, conectando a nova revelação direto com a narrativa da criação. E o texto joanino vai expandindo a ideia passo a passo. Passo 1. A palavra está com Deus, o que indica uma distinção. Passo 2. Eleva o nível. A palavra é Deus, mostrando a mesma essência. E o passo 3. A palavra cria todas as coisas, confirmando aquela mesma ação indivisa que a gente viu lá atrás com a palavra Elohim. Chegando agora na seção 5, a unidade relacional e o conceito de Achad reavaliado. Se a gente revisitar a palavra hebraica Errad, que significa um, vamos perceber algo profundo através dessa lente expandida. Essa leitura não redefine Errad como 3 deuses,
Na verdade, ela revela que Errad define uma unidade incrivelmente real que acomoda, sim, uma distinção relacional. É uma unidade com vida e expressão interna, e não só uma solidão absoluta e isolada. A clareza deste contraste aqui é demais. Do lado esquerdo, o que Echad não é divisão de essência, não tem nada a ver com múltiplos deuses, nem com uma solidão sem expressão. E do lado direito, o que Echad é uma unidade viva, relacional, de plena expressão interna. Basicamente, um único Deus vivo. Finalmente, seção 6, a síntese teológica, onde a gente harmoniza todos esses fios soltos. Olhando para essa linha do tempo, a gente vê exatamente a mecânica da revelação progressiva. Fase 1, o Tanakh estabelece a unidade absoluta. Na fase 2, a linguagem humana mostra os seus limites ao tentar descrever o interior divino. Aí entra a fase 3, onde a revelação vai se ampliando com o tempo, até chegar na fase 4, uma conclusão cristocêntrica que harmoniza todos esses textos antigos sem abandonar a fundação deles. É uma progressão simplesmente elegante. Resumindo a ópera, o que tiramos de toda essa análise textual? Os textos provam um Deus singular, ponto. O politeísmo passa longe daqui e a unidade dele é matematicamente real. Mas a grande sacada da revelação progressiva é mostrar que essa unidade não é um vazio, ela é infinitamente plena, profundamente relacional e se expressa integralmente na figura de Cristo. Para fechar a nossa exploração de hoje, fica uma provocação mental inevitável. Já que a gente mapeou todas essas evidências textuais da antiguidade, qual seria o próximo passo lógico? A gente deveria investigar a resposta do judaísmo clássico a tudo isso? Ou será que o mais fascinante seria mergulhar na história e ver como os primeiros cristãos, lá dos séculos 1 ao 3, navegaram por todo esse paradigma linguístico? Bom, essa reflexão fica para um próximo momento. Muito obrigado por acompanharem até aqui